Brasil e no exterior. Acesse o site www.agerp.com e solicite atendimento. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos. Tradicional, moída grossa e a nativa. Unopar Caxias do Sul, Vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância, flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br. Mudar Imóveis. O seu sonho mora aqui. Compre seu imóvel sob medida. Aqui você encontra as melhores opções e condições de Caxias do Sul. Vem para mudar você também. Ligue 3223-1065 ou acesse a nossa página no Facebook. Mudar com 2 Ds. Vesper Cargas Expressas é qualidade e agilidade na entrega de cargas urgentes para todo o Brasil. Empresa certificada pela ISO 9001 em cargas urgentes, a Vesper oferece serviços personalizados para a demanda da sua empresa, com confiança e excelência no atendimento. Faça seu orçamento com a Vesper pelo telefone 54 3026 7474. Vesper, é tempo de entregar o que você precisa. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. A voz e a vez do esporte de Caxias do Sul. No ar, Conexão Esporte Serra. Uma excelente noite para você que está ligado aqui na Esporte Serra, agora às 7 horas e 33 minutos, 7h33. Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão Esporte Serra, programa que atualiza as principais informações esportivas de segunda a sexta, entre 7h30 e 8 da noite. Temperatura de 21 graus aqui no centro de Caxias do Sul, na esquina da Garibaldi com a Sinimbu. A umidade relativa do ar é de apenas 48%, vento de 11 km por hora. Para amanhã tem previsão de chuva, com a mínima de 9 graus e a máxima de 23. Na quinta-feira já melhora o tempo, com mínima de 10 e máxima de 22 graus. Seja bem-vindo a essa edição do Conexão Esporte Serra, que vai trazer, entre outros destaques, goleiro Dida é o primeiro reforço do Juventude para a temporada 2019. Caxias se apresenta com 21 atletas e começa a pré-temporada visando o Campeonato Gaúcho de 2019. Vamos falar também sobre as categorias de base, a preparação do Juventude para o jogo de amanhã contra o Defensor do Uruguai pela Copa Ipiranga Sub-20. E na nossa retrospectiva do plantão, Claudenir Mota vai trazer os números finais, recapitulando as séries C e D do Campeonato Brasileiro. Além, é claro, da sua participação através da live do Facebook, deixando o seu recado e a sua opinião. Este programa está chegando em nome dos mais valorizados anunciantes do rádio e da internet. Unopar Caxias do Sul, vestibular à distância, você digital até na hora de estudar. Toigo Contadores. A Toigo Contadores tem o contador sob medida para o tamanho da sua empresa. Vesper Cargas Expressas, é tempo de entregar o que você precisa. Papo Store, a loja oficial do Esporte Clube Juventude, junto ao estádio Alfredo Jaconi. Erva Mate Jacutinga, tá aqui, ó, tá aqui na minha frente. A Erva Mate Jacutinga é a verdadeira erva dos gaúchos. Essa aqui tá aqui, ó. Meus amigos, tem a tradicional, a moída grossa e a nativa. Aqui em Caxias do Sul você encontra as três. Os recados são para mudar imóveis e também o plantão fala sempre para a Gerp Marcas e Patentes. Registre a sua marca, lembre-se que só é dono quem registra. 7 horas 36 minutos, 21 graus a temperatura aqui em Caxias do Sul. Já vamos imediato trazer as primeiras informações. Vamos até o plantão, já é tradição aqui deste programa começar com as informações do plantão.
Claudenir Mota já está lá no Estúdio 2, está pronto para trazer os seus primeiros destaques nesta noite. Já quero mandar um grande abraço aqui para o Ronaldo Domingues da Silva, que já disse que está na escuta. Um abraço, Ronaldo. Obrigado pela parceria aí, pela conexão. Fica ligado que tem muita informação. O Marcos Capellini, o Lucas Almeida Galioto, tá ligado com a gente. O Glauco Machado também. Abraço, Glauco. Glauco Velho Machado. É isso aí. Muito obrigado, gente. A todos. Vamos lá, vamos trazer as primeiras informações, então vamos ao plantão. Alô, Claudenir Mota, aqui 21 graus de temperatura. Hoje vamos recapitular a Série C e D do Campeonato Brasileiro. Começamos pela Série C, é isso, Claudenir? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, querido ouvinte internauta. Aqui no Estúdio 2, a temperatura de momento é 21 graus, batendo com a do centro. E a umidade relativa do ar é em 37%, como você falou, William, bastante baixa, mas de qualquer maneira, um belo final de tarde em Caxias e na região. E vamos de imediato com as informações do Brasileirão 2018, Série C. Vamos fazer um levantamento, relembrando tudo o que aconteceu nesta Série C, é claro, num resumão que vamos fazer agora. Esta edição deste ano, desta Série C, começou com as equipes em dois grupos, o Grupo A e o Grupo B. E as equipes melhor classificadas passaram para a segunda fase, que seria então a fase quartas de final. E tínhamos apenas uma equipe gaúcha nesta competição, que era o Ipiranga de Erechim. E ao passar para a segunda fase, as quartas de final, aí já tínhamos mata-mata, já tínhamos equipes já lutando pelo título e, consequentemente, as 4 vagas para a Série B do ano que vem. Depois passamos para a fase de semifinais, e aí os jogos entre Operário do Paraná e Bragantino numa semifinal, Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto, a outra semifinal. E estas 4 equipes, ao chegarem a esta fase semifinal, garantiram a sua vaga para a Série B do ano que vem, confirmando Operário de Ponta Grossa do Paraná, Bragantino de Bragança Paulista de São Paulo, Cuiabá de Cuiabá, Mato Grosso, e o Botafogo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E chegamos à grande final, que foi entre o Operário do Paraná e o Cuiabá, e acabou sagrando-se campeão a equipe do Operário do Paraná. E o gaúcho, nesta competição, o Ipiranga, ficou ali na fase, ainda na primeira fase. Na primeira fase, o Ipiranga já não conseguiu passar para a segunda fase, as quartas de final, e, portanto, já na primeira fase, o único representante gaúcho já estava fora da competição. Acabou em 7º lugar, onde se classificavam 6 equipes para a segunda fase. Portanto, o Ipiranga encerrou em 7º lugar no grupo B. E ainda dizendo que nesta primeira fase já conheceríamos os 2 rebaixados, que com 18 jogos na competição já estavam sendo rebaixados. No grupo A, o Juazeirense da Bahia ficou em 9º lugar, com 19 pontos, e o Salgueiro do Pernambuco em último, com 17 pontos. Essas 2 equipes estão rebaixadas para a Série D. E no grupo B, o grupo do Ipiranga, desceram Tupi de Minas Gerais com 20 pontos em 9º lugar, e o Joinville de Santa Catarina com 14 pontos em último lugar. E o artilheiro desta Série C foi o Caio Henrique, do Botafogo de Ribeirão Preto, ele que marcou 11 gols. Daqui a pouco voltamos com mais informações do plantão da Esporte Serra, em nome de Erva Mate Jacutinga, direto do Estúdio 2. E o comando volta para você, William, no Estúdio 1. Tá falado? Falado sim, muito obrigado. Valeu, Claudenir, direto do Estúdio 2 com informações do plantão. Já quero mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Carlos Capellini, torcedor grená, tá ansioso aí pelas informações do Caxias, diretamente da Fazenda Souza. Como é que tá esse tempo e temperatura aí na Fazenda Souza, meu amigo Carlos Capellini? Imagino que esteja parecido, né?
O nosso clima aqui, 21 graus de temperatura. Bueno, meus amigos, vamos lá então com as informações do dia da dupla Caju e olha, tivemos algumas informações interessantes, um dia de novidades, principalmente pelo lado grená. O Caxias se apresentou, começou a sua pré-temporada visando o Campeonato Gaúcho de 2019. 21 atletas hoje no Centenário, amanhã chegam outros 3, o Caxias deve ficar com 24 aí no primeiro momento e depois vai contratando pontualmente, né, até chegar aí a 28, 30 atletas. Essa é a ideia da direção aí para o decorrer deste período. É claro que o início da pré-temporada nem sempre ou quase nunca, né, tem a ver com o final de um trabalho, muda muito, né, o elenco. Mas o Caxias está começando já com uma base interessante. Vamos lá para a lista então, meus amigos. A lista dos jogadores que se apresentaram hoje no Caxias. O goleiro Lee, 30 anos, que teve a sua principal passagem pelo Atlético Mineiro. Outro goleiro que se apresentou hoje, o Luiz Cetim, jogador de 31 anos, bastante experiente, né? Seu último clube foi o Asa de Alagoas. O Yu André, que se reapresentou, jogador de 24 anos, o André já passou aqui pelo Caxias. Os laterais que se apresentaram hoje, Eduardo, 29 anos, jogador experiente, estava no Joinville de Santa Catarina. O Foguinho, né, que já estava aí no Caxias, jogador de 26 anos, conhecido do futebol gaúcho, passou por muito tempo no Cruzeiro como volante. A princípio ele começa a pré-temporada como lateral. E o Samuel Balbino, jogador de 23 anos, lateral canhoto, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Mirassol. Esteve em campo nas partidas contra o Caxias na primeira fase da Série D. Ano passado, que eu digo esse ano, né? 2018, temporada passada, que o Caxias já está vivendo 2019 na prática. Os zagueiros que se apresentaram hoje no Caxias. O Júnior Alves, já conhecido da torcida grená. Aliás, o Júnior Alves praticamente permaneceu no Estádio Centenário ao longo de todo o segundo semestre, né? Não teve uma oportunidade em outro clube. Ficou treinando no Centenário, o Júnior Alves, de 28 anos. O Jean, também voltando 29 anos. O Thiago Salles, jogador carioca que começou no Flamengo, também atleta que pertence ao Caxias e já esteve no Caxias na temporada 2018, experiente zagueiro de 31 anos. E o Laércio, também remanescente, 25 anos. 4 zagueiros, portanto, Júnior Alves, Jean, Thiago Salles e Laércio. Os volantes do Caxias que se apresentaram hoje. 2 novidades. O Juliano, 28 anos, jogador que já teve uma passagem pelo Figueirense. O Gersimar, 28 anos, que vem para ser titular, jogador que vem do CRB, indicado pelo técnico Pingo. O Marabá, que volta, né? O Marabá já estava aí, 32 anos. O Rafael Gava, 26 anos, que volta do empréstimo ao Brasil de Pelotas. Lá disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, retorna para o Caxias. E o Guto Dresch, que teve uma lesão muito grave, também remanescente, está voltando da lesão, 26 anos. Meias, o Caxias por enquanto tem 2, deve contratar mais 2. O Diego Miranda, 27 anos, que volta do Brasil de Pelotas, assim como o Gava. E o Alex William, 30 anos, que também já estava por aí, jogador formado pelo São Paulo. O Alex William também se recupera de uma lesão. Os atacantes. Léo Jaime, novidade, 32 anos, jogador que passou pelo São Caetano, dentre outros. O Caio César, remanescente, 22 anos, já estava aí no grupo da Série D no Caxias. Novidade, o Bruno Alves, 26 anos, jogador do Cuiabá, né? Disputou a Série C e lá conquistou o acesso pelo Cuiabá. E também o João Paulo, 33 anos, conhecidíssimo do futebol gaúcho, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo, ex-jogador da dupla Caju, voltando, portanto, para o Caxias. O João Paulo tinha contrato com o Caxias, estava emprestado, ele retorna. Tinha o interesse do 13 da Paraíba, não tem mais esse interesse. O João Paulo vai permanecer no Caxias, a menos que surja uma negociação que nesse momento é até improvável. Então é isso, meus amigos. Esse é o elenco do Caxias que começou a pré-temporada. Repito que vai ter muita alteração no decorrer do período devido aos reforços que virão. O primeiro amistoso do Caxias, que na verdade é um jogo-treino, será no dia 18 contra a equipe do Sindicato dos Atletas. Está aí na sua tela para você que está na live do Facebook, a nova comissão técnica do Caxias, que tem o Pingo no comando, e alguns nomes já conhecidos, né? O auxiliar, por exemplo, do Pingo, o Bandock, zagueiro que por muito tempo jogou no Botafogo, o Humberto Flores, né? Conhecidíssimo,
preparador de goleiros, e o Lacerda, que é o auxiliar técnico do Caxias, né? Ex-jogador grená. Caxias que já realizou um treino com bola hoje, né? Praticamente desde o primeiro dia. Tá aí na foto para você, fotos da assessoria de imprensa do Caxias. O primeiro trabalho comandado pelo técnico Pingo, aí em destaque o Jean com a bola, o Foguinho vindo na marcação e o Pingo lá ao fundo, ó, observando a movimentação dos atletas neste primeiro dia de treinamentos no Estádio Centenário. Portanto, Caxias se apresentou, já treinou com bola sob comando desta nova comissão técnica. 7 horas e 46 minutos, 7h46. Tem novidades também por parte do Juventude. Sport Serra trouxe essa informação ainda na manhã de hoje a respeito do novo goleiro alviverde. Vem para ser titular no gauchão. Jogador de 33 anos, após a liberação do Douglas Silva, o Juventude já confirmou o Dida, aquele mesmo goleiro que esteve no Metropolitano de Santa Catarina em 2013, no ano em que o Juventude subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Dida começou no Atlético de Goiás, é o Cleudson José Martins Oliveira. Ele tem 1,96 m de altura, goleiro de uma envergadura muito grande, né? Interessante para goleiro. Ele é natural, repito, de Goiás, jogou ainda no Operário, lá de Ponta Grossa, no 15 de novembro de Indaial. Jogou no Coruripe, no Francisco Beltrão do Paraná, no São Bento, no Juventus de Jaraguá e também no Maringá. E o último time, portanto, do Dida, o Brusque de Santa Catarina, estava lá com o técnico Pingo, justamente, que vem para o Caxias. Além do Dida, o Juventude vai trabalhar com mais 2 goleiros nessa arrancada de pré-temporada, o Raul e o William, oriundos das categorias de base. A ideia da direção do Juventude é seguir apresentando reforços, 1 por dia, até a sexta-feira. O Juventude deve contratar pelo menos 12 jogadores. É importante pontuar uma situação para o torcedor do Juventude. Estava observando aqui os comentários do torcedor, né? Ali na nossa notícia a respeito da contratação do Dida. E o torcedor que não, em sua grande maioria, ou em sua maioria, eu diria, não gostou muito do nome do Dida. Só que é a realidade do Juventude, né? Os nomes que o pessoal sugeriu, eles estão completamente fora da realidade, inclusive o Fábio. O Fábio hoje é um goleiro do patamar do Matheus Cavicchioli. Para tirar o Fábio do São José, o Juventude teria que fazer um investimento aí de 25, 30, 35 mil reais por mês, que é um tipo de salário que o Juventude já não suporta mais, né? O Matheus Cavicchioli, para vocês terem uma ideia, o salário do Matheus Cavicchioli é 37 mil no Juventude. Para tirar um goleiro do porte do Fábio, do São José, o investimento seria parecido. Não sei se 37, mas daqui a pouco uns 25, 30 mil reais com certeza. E o Juventude não passa de 12 mil reais de salários no seu novo orçamento. O pessoal que sugeriu o Elias também, né? O Elias hoje é um goleiro de 70 mil reais por mês de salário. Então está completamente fora, né? Fora da realidade atual do Juventude. Eu repito, o teto do Juventude para 2019 será de 12 mil. Então o Juventude vai ter que passar por uma readaptação gigantesca, e o próprio torcedor do Juventude também, né? Se falava teve alguns torcedores que citaram o Marcelo Pitol, né? O outro goleiro de Série B, né? Completamente salário acima do que o Juventude pode pagar hoje. É uma dura nova realidade e o torcedor vai ter que se adaptar a isso, né? 7 horas e 50 minutos. Já vamos voltar com mais informações aqui do nosso Estúdio 1, porque agora o Claudenir já está chamando lá do Estúdio 2 para fazer um rescaldo da Série D do Campeonato Brasileiro. Apontou 4 times que subiram e, lamentavelmente, o Caxias bateu na trave, hein, Claudenir Mota? Foi até a última fase de mata-mata antes do acesso, mas não conseguiu. Vai daí, Claudenir. Estamos voltando com as informações do Brasileirão 2018 Série D, que começou com 68 equipes na primeira fase, 17 grupos com 4 equipes cada grupo. Lembrando que 3 gaúchos participaram do campeonato: Caxias, Novo Hamburgo e São José de Porto Alegre. E o Caxias no grupo A15, vamos dar mais detalhes agora. Na primeira fase fez 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Ficou com 16 pontos ganhos, marcou 13 gols, sofreu apenas 2
e teve um saldo positivo de 11 gols e teve 88% de aproveitamento na primeira fase. Os outros gaúchos, Grupo A 16, ficou Novo Hamburgo, que acabou em segundo lugar, passando também para a segunda fase. E no Grupo A 17, o São José, primeiro lugar no grupo, 100% de aproveitamento, 6 vitórias, e ficou na primeira posição na classificação geral da primeira fase. E os Caxias, com sua campanha, ficou em segundo lugar com 16 pontos. Aí vamos para a segunda fase, que aí começavam a ser decididos os times que tentariam continuar no campeonato e, consequentemente, tentar subir para a Série C. Segunda fase, mata-matas, vários grupos, e os gaúchos estiveram nesta fase. Vamos aqui aos representantes gaúchos. O Caxias, no grupo B14, enfrentou o Maringá, teve uma vitória e um empate contra a equipe do Maringá. Portanto, o Caxias passou para a próxima fase sobre o Maringá. Teve 2 jogos, uma vitória, um empate, nenhuma derrota, 4 gols a favor, 1 gol contra, um saldo positivo de 3 gols, 66% de aproveitamento. Os outros gaúchos se encontraram no grupo B16 e o São José levou a melhor, passando para a terceira fase. Lembrando que ainda nesta terceira fase não haviam garantido classificação, pois ainda tinham muitas equipes no campeonato. Portanto, só Caxias e o São José passaram para esta terceira fase. E o Caxias pegou o Uberlândia e passou pelo Uberlândia com 2 jogos, uma vitória, um empate, nenhuma derrota, 3 gols a favor, 2 gols contra, um saldo positivo de 1 gol, 66% de aproveitamento. O São José pegou o Tubarão de Santa Catarina e venceu também, passando para a próxima fase, a quarta fase, que ainda não garantia vaga para a Série C do ano que vem. E aí o São José pegou a equipe da Linense e conseguiu passar para a próxima fase, a quarta, para as semifinais. Aí sim, ao vencer o Linense, o São José garantiu a sua vaga para a Série C do ano que vem. E o Caxias, infelizmente, disputando contra o 13 da Paraíba, não foi bem. Em 2 jogos, perdeu os 2 jogos, teve 1 gol pró e 4 gols contra, um saldo negativo de 3 gols, e aí o Caxias deu adeus a esta Série D. E, portanto, nas semifinais, tivemos já as equipes garantidas para a Série C do ano que vem: Ferroviário do Ceará, São José de Porto Alegre, 13 da Paraíba e Imperatriz do Maranhão. E a grande final foi entre Ferroviário do Ceará e 13 da Paraíba. E aí, quem foi campeão foi o Ferroviário do Ceará, que acabou ficando com o título. Ou melhor, foi a equipe do 13, né? Foram 2 jogos muito disputados, uma vitória para cada equipe, mas a equipe do 13 teve o saldo melhor. Eu até agora não consegui aqui no nosso quadro de classificação final desta Série D, mas foi o Ferroviário do Ceará, sim. Desculpem, Ferroviário do Ceará, campeão desta Série D. Então, confirmando os 4 times que passaram da Série D para a Série C: Ferroviário do Ceará, São José de Porto Alegre, 13 da Paraíba e Imperatriz do Maranhão. E o artilheiro desta Série D foi o Edson Carius, do Ferroviário do Ceará, o campeão, com 11 gols. Com informações do plantão da Esporte Serra, em nome de Agerp, marcas e patentes, falou Claudenir Mota. Um grande abraço e até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Claudenir já volta trazendo linha do tempo, melhor dos anos 70, 80 e 90, aqui na Esporte Serra. Nossa próxima atração. Juventude entra em campo amanhã, categorias de base, tem o Juventude encarando a equipe do Defensor do Uruguai, né? O Juventude praticamente eliminado já da competição, mas vai ter que cumprir tabela e dar experiência para essa gurizada. A Juventude está com um time bastante jovem para essa disputa, né? Bastante modificada a equipe do Juventude na competição. Até agora 2 jogos, 2 derrotas. Perdeu para o Inter por 3-1, perdeu para o Fluminense por 2-0. Amanhã pega o Defensor às 13h30 da tarde lá no CT do Inter, a morada dos Quero-Queros, e fecha sexta-feira contra o Corinthians na sua última participação nesta primeira fase.
Os principais jogadores do Sub-20 do Juventude, inclusive, já estão à disposição do profissional, né? Estão de férias para se apresentar já no dia 10, daqui a 6 dias, portanto, a Juventude começa a sua preparação já na segunda-feira para a temporada do ano que vem. Um abraço aqui para o Denis Emer, que sugere o goleiro Júlio César do Red Bull, sem divisão, seria meu goleiro, diz o Denis. Pois é, Denis, não conheço o Júlio César, não sei se chegou esse nome à direção do Juventude, mas se é do Red Bull já se torna mais difícil, meu amigo Denis, porque eu vou até te cometer uma inconfidência aqui, viu? Antes de que a gente tivesse aquela informação, né, de que o Ney Rama seria o homem forte do futebol do Juventude, coisa que acabou se confirmando dias depois, e aí o Ney até deu uma entrevista aqui pra gente, adiantando que o nome preferencial dele para treinador seria o Mabilha, e depois a direção do Juventude, né, não entrou nesse consenso e preferiu renovar com o Vink. Uma fonte, né, sugeriu pra gente que poderia ser o Antônio Carlos Zago, técnico do Juventude, porque ele estava, enfim, passeando pelo Alfredo Jaconi. Na verdade, depois a gente confirmou essa informação, tanto que a gente nem trouxe isso ao ar, né? A gente não traz nenhuma informação que não tenha alguma confirmação, né? Mas surgiu aí nos bastidores e conversando com várias pessoas ligadas ao Juventude, né? O pessoal estava me contando sobre o Red Bull, que é o time do Antônio Carlos Zago. Primeiro, o Antônio Carlos tem um valor de salário que hoje a Juventude não teria condição de pagar. É muito alto, né, o salário do Antônio Carlos. E o Red Bull tem condições de pagar o salário do Antônio Carlos. Então me disseram que mesmo que o Juventude tivesse, repito, não era o caso, mas mesmo que o Juventude tivesse interesse em trazer o Antônio Carlos de novo, ele não viria, porque o investimento do Red Bull é muito forte, se comparado ao investimento do Juventude. Então eu não creio, Denis, ainda mais agora, vocês estão me ajudando aqui, o Marcos Decali diz que é o Júlio César ex-Corinthians. Então, mais do que nunca é um goleiro fora da realidade, Denis. Duvido que ganhe 10, 12 mil reais. Não é possível. Repito, o Matheus Cavicchioli ganhava 37 mil no Juventude. Um goleiro como o Fábio do São José, o salário é 25, 30 mil. E o teto do Juventude é 12 mil. O Juventude não tem condições hoje para investir em goleiro de nome. Nem goleiro, nem zagueiro, nem volante, nem nada, né? Foram oferecidos 3 jogadores para o Juventude. O Emerson Santos, o zagueiro, o Pierre, volante, e o Davi, meia. 3 experientes, né? Com passagens, né, por times grandes da Série A. E os 3, num primeiro momento, interessaram, mas bateu na trave do salário os 3. Né? Então, como eu disse, o torcedor do Juventude tem que se preparar para uma nova realidade. O Juventude não vai contratar ninguém de nome, né? Nem de nome de Série B, quanto mais de Série A. Né? É uma triste, dura, difícil, porém absoluta presente realidade, né? Então, ele vai ter que passar por uma readequação aí que talvez nem estivesse acostumado. O Denis diz que o Red Bull só joga a Copa Paulista. Ganha sim, Denis. Repito, o Antônio Carlos Zago é o treinador, né, Denis? É um técnico que nem o Juventude hoje tem condição de arcar com o salário, né? O mercado do futebol é isso aí. Interior paulista hoje não é a realidade do Juventude. O Juventude vai ter que buscar interior catarinense, olhe lá, interior do Paraná, por aí, né? Esse mercado de campeonato paulista aí tá fora, né? Tá completamente fora. Tu pode observar os reforços dos outros times do interior do Rio Grande do Sul também, nenhum deles entra em concorrência com os do interior de São Paulo. Não tem como, né? Os times do interior de São Paulo têm orçamento de Série B, né? Todos eles praticamente, tirando os que jogam a D, os outros times é orçamento alto, né? Vamos ver que o Juventude vai ter que ser criativo, né? Isso é certo, vai ter que buscar reforços. Mas que vai ser difícil, vai ser muito difícil, né? O Rafael Play manda aqui, o Juventude sempre teve como característica a formação de atletas. Onde estão os atletas da base de qualidade? Perdeu-se essa atividade de formação? Pois é, Rafael, esse é um debate interessante. Eu acho que o Juventude continua formando bons atletas. O problema é a utilização deles, né?
Por exemplo, esse ano tinha à disposição o Denner, o Douglas Kemmer, o Valentini. Ano passado, o Juventude dispensou vários bons jogadores, que inclusive estão voltando agora. O Douglas Tomasi, o zagueiro, o Jonas Bruno, centroavante, está voltando aí. O Sananduva está voltando, o Vacaria está voltando, né? Só aí já deu 5, 6, né? O Carlos Henrique, o Juventude dispensou, né? Mandou embora, depois foi ser artilheiro do Londrina. Eu acho que faltou nos últimos anos aproveitamento, oportunidade. O Julinho Camargo, por exemplo, começa a Série B sem utilizar nenhum jogador. E depois ele, quase que obrigado, né, coloca ali numa fogueira danada o Denner, o Valentini, assim, bem, de uma forma até antinatural, né? Não foi ao natural que os meninos entraram no time. O ideal é que eles vão entrando aos poucos, que eles tivessem feito já a pré-temporada, que eles ficassem no banco, entrando em alguns jogos, né? Mas não, eles foram para uma fogueira danada. O Juventude quase correu o risco de queimar bons jogadores da sua categoria de base, né? Então faltou, na minha avaliação, Rafael, não faltou nem a formação, faltou o correto aproveitamento. Dar a oportunidade no momento certo, do jeito certo para essa gurizada. Vamos ver se agora, né, o Juventude trabalha melhor essa situação. O Denis pergunta do Caprini. Sim, o Caprini ainda é do Juventude, está no Atlético Paranaense, Denis. A princípio deve ficar mais uma temporada lá. Ao contrário do Sananduva, que já retornou, né? Vamos ver. Eu acho que agora, com a pré-temporada aí, os meninos vão ter uma chance maior, né? Vão fazer toda a pré-temporada, sobe o Bruno Camilo, sobe o Ochoa, lateral direito, sobe o Felipe, lateral esquerdo, além desses que já estão aí, né? Segue Denner, segue Valentini, segue Douglas Kemmer. O Juventude vai ter mais jogadores. Os goleiros, o Raul e o William. Então, acho que vai mais ao natural agora. Agora sim, 30 dias de treino. Não vão ser absolutos titulares, porque o Juventude está contratando jogador para ser titular. Vão entrando aos poucos. Daqui a pouco ganha a titularidade ao natural. Acho que para 2019 é capaz do Juventude colher um pouco melhor os frutos, né, daquilo que é plantado nas categorias de base. Muito bem. Um abraço para o Cassiano Scherner também. Aí, Cassiano, abraço. Obrigado pela conexão. Ficamos por aqui, já estamos atrasados. O Claudenir já vem aí com linha do tempo. Obrigado, gente, pela conexão de hoje. Amanhã voltamos com este programa a partir das 7h30 e à 1h da tarde tem Esporte Serra Debate. Amanhã estará aqui conosco o Marcos Vinícius Gomes Velho, o Rafael Tomé. Vamos debater, né? Todas essas situações e muito mais. Web Rádio Esporte Serra, a nossa missão é divulgar as suas conquistas. Obrigado, gente. Valeu, tchau. Você ouviu Conexão Esporte Serra. Continue conosco. Os campeões jogam aqui. Esporte Serra. A nossa missão é divulgar suas conquistas. Os campeões jogam aqui.